Neste capítulo, exploraremos como interpretar as edições Urtext do Barroco, as articulações breves do período clássico e as ligaduras longas do repertório romântico. Desenvolveremos uma compreensão clara dos 15 tipos principais de articulação e aprenderemos a perceber e a executar cada um deles com precisão e fluidez. A maioria das edições Urtext das obras de Johann Sebastian Bach apresenta muito poucas indicações de articulação. Embora não exista uma regra absoluta que defina uma articulação correta ou incorreta, é essencial decidir de forma clara e consciente quais as articulações a utilizar. Qualquer incerteza, mental ou física, gera inevitavelmente tensão e reflete-se diretamente na execução. As articulações mais comuns incluem non legato, staccato, ligadura de duas notas, tenuto, accent e détaché, legato articulado ou brioso. Détaché, que significa separado, refere-se à execução de cada nota com um golpe de arco independente. Apesar da separação, o movimento do arco permanece suave e contínuo. Ao ouvir instrumentistas de cordas a tocar détaché, torna-se evidente que não existem pausas audíveis entre as notas. A mudança de arco em cada nota cria um som claro e articulado, mantendo uma linha ligada, daí o termo legato articulado. Utilize non legato e ligaduras de duas notas em peças lentas. Utilize détaché como articulação geral em peças de andamento moderado a rápido. Utilize staccato em andamentos rápidos, especialmente em grupos de 2 a 3 notas, que se distinguem ritmicamente da passagem principal. Utilize combinações de tenuto ou accent com staccato em valores longos e curtos. Grupos de notas em movimento conjunto, melodias por graus conjuntos, são tocados de forma mais fluida, frequentemente com détaché. Grupos de notas em movimento disjunto, intervalos mais amplos e contorno mais dramático, são tocados com um caráter mais destacado, non legato ou staccato. Ao abordar as obras para teclado de Wolfgang Amadeus Mozart ou Joseph Haydn, é importante lembrar que a notação clássica da ligadura se desenvolveu sob uma influência significativa da técnica do arco do violino. Embora estejamos a ler partituras para teclado de Mozart, o modelo subjacente provém da sua principal influência musical e mestre, o seu pai, Leopold Mozart. Como pianista e violinista, Wolfgang assimilou profundamente a compreensão da notação através da orientação de Leopold. As citações seguintes ilustram a conceção clássica da ligadura. As notas devem ser todas tomadas juntas num único golpe de arco, não de forma separada, mas ligadas num só movimento, sem levantar o arco nem produzir qualquer acento. Pelo comprimento da linha curva, o compositor indica quantos sons devem ser ligados. Nos sons que devem ser ligados, o dedo deve permanecer sobre a tecla até que a duração da nota esteja completamente concluída, de modo a que não resulte a mais pequena separação. As notas, sob a ligadura, são executadas de forma ligada, num estilo correspondente ao détaché do violino, contínuo e sem acentos internos. Nos andamentos rápidos, as notas sem ligadura são geralmente executadas non legato. Nos andamentos lentos, as notas não ligadas são tocadas com uma ligação mais sustentada e suave, mais próxima do détaché. Os compositores do século XVIII escreviam para o fortepiano, um instrumento cujo som se extinguia muito mais rapidamente do que o do pianoforte posterior. Por esse motivo, o legato clássico difere de forma significativa do legato cantabile amplo e cantabile do século XIX.
O legato romântico, de caráter mais cantabile, só se tornou possível com o desenvolvimento do piano moderno, capaz de sustentar o som por muito mais tempo. Tendo este contexto histórico em consideração, para o período clássico é característico um legato menos intenso, que ainda assim permanece suave e ligado, o détaché ou o legato articulado. As notas são tocadas de forma ligada, mantendo-se um som claro, leve e definido. No próximo volume 3, serão explorados com maior detalhe a extensão e o contorno do fraseado. A introdução de uma linha de fraseado ajudará a melodia a desenrolar-se de forma natural, favorecendo um estilo clássico fluido e expressivo. No início do período clássico, a prática de terminar cada ligadura na barra de compasso correspondia a uma convenção notacional. O sistema de notação da época não permitia que as ligaduras se estendessem livremente entre compassos. Apenas mais tarde, Múzio Clemente começou a pôr em causa esta tradição. Leopold Mozart explica o raciocínio com a sua clareza característica. É contra a natureza quando o som é constantemente interrompido e alterado. Um cantor que, em cada frase curta, parasse, respirasse e acentuasse de forma especial, ora uma nota, ora outra, provocaria inevitavelmente o riso. A voz humana desliza com facilidade de uma nota para outra, e um cantor sensato nunca interrompe o som, a não ser que algum tipo especial de expressão ou a divisão ou o repouso da frase o exijam. E quem não sabe que o canto é, em todos os tempos, o objetivo de todo o instrumentista, pois é sempre necessário aproximar-se da natureza o mais possível. O final de uma ligadura curta, na notação clássica, não indica uma interrupção do som. Reflete antes uma mudança de direção do arco num instrumento de cordas. Devido às características construtivas do arco barroco, essa mudança produzia naturalmente um efeito non legato, mas não uma ruptura nem uma pausa no som. No piano moderno, que sustém o som com muito maior facilidade, recriar um intervalo deste tipo soaria antinatural. Assim, não crie uma separação audível entre ligaduras, nem no toque, nem no som. O fraseado deve permanecer ligado e natural, guiado pelo sentido musical e não pelas limitações mecânicas da notação histórica. A primeira nota de uma ligadura deve, em todos os casos, ser acentuada de forma um pouco mais marcada e sustentada ligeiramente mais tempo. Essa sustentação deve ser realizada com tal discernimento que a duração do compasso não seja alterada nem no mais pequeno grau. Observe-se como Leopold Mozart descreve o fraseado sem recorrer ao rubato. A sua abordagem evidencia uma modelação natural da linha musical semelhante à inflexão da linguagem falada. No capítulo dedicado ao fraseado do próximo volume 3, será explorado de forma aprofundada como criar este realce natural das sílabas de uma frase, bem como o seu contorno. Deve ainda observar-se que a nota em que a linha curva se inicia deve ser acentuada de forma muito suave e quase imperceptível. A primeira nota de uma ligadura indica o ponto natural de ênfase do fraseado. No contexto do fraseado, este ligeiro realce deve nascer do contorno natural da linha musical, tal como o acento natural do canto, e não de qualquer articulação deliberada ou mecânica. O exemplo seguinte mostra o início da ligadura como um realce suave de uma nota no padrão de acompanhamento da mão esquerda, refletindo uma sensação estável de pulsação métrica. A forma de sentir e interiorizar este pulso interno será abordada no próximo volume 3. A ligadura de duas notas, característica do barroco, mantém o mesmo significado no período clássico. A sua articulação e a sua função musical permanecem inalteradas.
No repertório do século XIX, tanto as ligaduras curtas como as longas funcionam frequentemente como indicações de fraseado, mais do que de articulação. Ao mesmo tempo, na música romântica, o legato ou legatíssimo tornam-se o modo de produção sonora de referência, salvo indicação explícita em contrário na partitura. Durante uma aula com Tatiana Seligman, professora de Daniil Trifonov, foi-me explicado que os acentos que Frédéric Chopin colocou com tanto cuidado em cada tempo dos seus estudos não devem ser interpretados de forma literal. É bastante provável que Chopin tenha escrito estes acentos para conduzir o estudante a uma percepção mais clara do pulso e para promover uma maior uniformidade do som entre os dedos. Por exemplo, no estudo em Dó maior, poderá ter procurado um som mais homogêneo na mão direita ao tocar com o dedo mínimo. Do mesmo modo, os estudos seguintes podem refletir o desejo de Chopin de reforçar a pulsação métrica subjacente, em vez de exigir um acento literal em cada tempo. Durante o período impressionista, Maurice Ravel referia-se às suas ligaduras como ligaduras musicais, salientando que estas indicavam sobretudo o fraseado, e não a articulação. Em certos momentos, preferia mesmo um toque mais não legato para as notas sob a ligadura, em função do caráter e da matiz sonora do fragmento concreto.